dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Naraj Dorra, da Sacerdote-Chefe da Ordem Fálono. Sou Bevin Luada, sacerdotisa preceptora-chefe da Ordem Fálono. A gente está aqui junto hoje para gravar um vídeo, para falar de um tema que é bastante pedido para nós. O pessoal, desde o início do canal, pergunta sobre esse tema, pergunta lá no Facebook, pergunta no meu WhatsApp, pergunta no Messenger, pergunta em todos os cantos, que é a respeito do toque. Então, o vídeo hoje nós vamos falar a respeito do toque, que é uma prática, vamos colocar entre parênteses, que seria como uma incorporação dentro da tradição que a gente segue. Então fica ligadinho, ligadinha, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, toca o sininho para receber as notificações, dá um like, dá um joinha para que a gente possa saber se tem gostado, se o pessoal tem gostado do vídeo ou não. Então depois da vinheta nós vamos falar a respeito do toque. To the sea, to the sea, yeah. Então, o toque é uma prática que Fálono desenvolveu. Nós praticamos o toque há pelo menos 16 anos, lá desde os primórdios da Ordem Fálono. Nós percebíamos que nós tínhamos em alguns momentos rituais algumas experiências que nós não colocávamos como usuais. Essa prática então foi percebida e foi debatida por muito tempo, e nós resolvemos então desenvolver uma técnica em específico. Não é exatamente uma incorporação, mas eu vou explicar agora as coisas de maneira mais didática, tá? O que é uma incorporação? Uma incorporação é quando um ser, uma entidade, um espírito, whatever, entra dentro do corpo de uma pessoa. A pessoa serve como veículo, né, como um mediador entre dois mundos, e aquele espírito, entidade, ser, fala através da pessoa, se movimenta, e em religiões afro, por exemplo, bebe, fuma, dá consultas e tudo mais. Existem outras religiões que se utilizam desse tipo de prática, com algumas diferenças, mas basicamente a incorporação é quando um espírito entra dentro do corpo de alguém. Isso não acontece no toque, né? O toque, ele é uma experiência, um êxtase religioso. Êxtase religioso é tudo aquilo que acontece dentro de uma experiência espiritual, num espaço que é sagrado e num tempo que é sagrado. Novamente, eu recomendo Missa e Ilíade, o Sagrado e Profano, para uma leitura em relação à questão do tempo e espaço sagrado. Então, o momento ritualístico é uma ruptura, né? É uma interrupção da vida que a gente leva, dessa vida diária nossa, e passa a ser um tempo sagrado e um espaço sagrado que é construído. Dentro desse momento, dentro desse local sagrado, existem manifestações de êxtase religioso. Algumas espiritualidades usam algumas substâncias, né, para não usar a palavra droga, mas usam substâncias psicoativas que fazem com que eles percebam o êxtase de maneira mais organizada ou rápida, né? Eu não vou falar sobre isso, porque é uma prática que a gente não tem, então eu não conheço. Ia dar muito assunto. Ia dar muito assunto. É uma prática que eu não tenho, nós não temos aqui em Fálono. Nós não usamos substâncias psicoativas. Mas nada que no próximo vídeo a gente não pode fazer. Podemos debater essa questão. Apenas isso. Mas o toque não acontece associado a uma substância psicoativa, né? Uma atividade, uma reação psíquica e espiritual a um momento. Como é que funciona então o toque? Como se dá o toque? Inclusive o nome, né? Toque. Exatamente. Então, o que acontece? Nós, no toque, bem como a Bevin lembrou, usamos esse termo porque nós somos tocados pela divindade. Nós não temos toque com seres que não sejam divinos. Nós não temos toque com espíritos, nós não temos toques com seres da natureza, nós não temos toque com gente que faleceu. Nosso toque acontece unicamente com divindades. Os homens são tocados por divindades masculinas e as mulheres por divindades femininas. Lembrando que Fálono, em toda a tradição mística valoniana, respeita a questão de identidade de gênero, então nós respeitamos a designação que a pessoa se dá em relação à identidade de gênero dela.
Então homens trans, mulheres trans, agêneros, enfim, vão poder participar ativamente disso, considerando essas questões. Se for uma opção dela, Como assim? se ela quiser, Ter o toque. isso. Assim, o toque não acontece de maneira obrigatória, ele não faz parte do treinamento da ordem para os sacerdotes, ele faz parte do treinamento unicamente daqueles que se colocam para ter o toque. Bevin é um exemplo, está em Valon há 9 anos, Exato. nunca teve toque. Exato. E não Opção. porque não quis, porque não é a vibe dela, ela não quer, não gosta, não sei, nunca perguntei também. Nada das divindades femininas. Outras pessoas tinham toque, Bevin nunca quis ter o toque. Eu tive toque muitas vezes, porque quis. Então o toque não acontece de maneira inesperada, as pessoas não são assaltadas pela divindade e tocadas por ela. Um ponto muito importante salientar é que nós não perdemos a consciência, nós não ficamos à mercê daquela energia. É quase como se a gente estivesse bêbado. Sabe quando está muito bêbado? Perde um pouco, mas não perde toda a Dá uma consciência. cinturinha. Fica ali com a boca meio murcha. Mas de qualquer maneira não perdemos a consciência. Então eu sei o que está acontecendo. E, principalmente, o controle. Tu pode deixar acontecer ou não. Exatamente. Inclusive interromper o toque. Isso. E, inclusive, a pessoa também pode não conseguir ter. Pode, ela pode querer, pode não conseguir. Acontece. Quem quer ter o toque, quem se disponibiliza, recebe um treinamento e passa a fazer experiências com o toque, mas pode acontecer de não conseguir. Então não é uma coisa que aconteça com todos que se disponibilizam. E já aconteceu bastante, Val. Já teve um caso de uma pessoa que tentou por anos e não conseguiu ter toque. Isso não torna ela incapaz, é só uma característica. Assim como eu não gosto de, sei lá, amarelo, a pessoa não conseguiu, é uma característica, não deu, a gente tentou. De repente, com outras opções futuras, de repente, depois de muitos mais anos, ela conseguiria, ou não. Ou não, de repente não é pra ela. Exatamente. Então, o toque, que fique bem claro, não acontece de maneira inesperada. E também, existem algumas regras em relação ao toque. Nós não permitimos que os outros toquem no corpo da pessoa que está tocada. Outro toque, né? Toque, toque, toque. Tá. Por isso que é toque. Nós não permitimos que os outros envolvidos toquem o corpo da pessoa que está recebendo o toque. A pessoa fica coberta, ela fica com o rosto coberto, e nós não falamos qual é a divindade que está ali sendo consultada naquele momento. Somente os sacerdotes e sacerdotisas sabem quem é a divindade. O restante, os iniciados, os convidados, não ficam sabendo. No toque também não são dadas consultas, a gente não tem a prática de cada um ir lá se consultar com a divindade. A divindade dá conselhos muito abertos em relação à própria existência da pessoa, mas quando ela fala publicamente, ela se manifesta em relação à tribo, ao grupo, ao todo. Então os deuses, eles vêm e se comunicam conosco de maneira efetiva. É uma atividade extremamente poderosa, real e intensa. O tempo para, o tempo fica pesado, é uma coisa exaustiva. A pessoa que é tocada cansa muito, porque o que é basicamente o sistema do toque? A pessoa que vai receber o toque, que acontece somente com uma ou duas pessoas, no máximo. Não existe a possibilidade de ter um grupo de pessoas tocadas, é somente uma ou duas. Raramente foram duas, quase sempre foi uma. Uma dúvida que nunca aconteceu, mas é uma atividade só sacerdotal? E se alguma pessoa, um convidado, se sentir meio estranho, diferente, é possível ou ela está apenas... Ela está apenas reagindo à situação, à energia do momento, não vai acontecer. Mas claro que o sacerdote, nesse caso em específico, uma pessoa com o nosso cargo, eu sou Ferfai, Bevin é Banfai, Fai é o curandeiro / vidente, para nós os dois são juntos. Os Fais atenderiam a pessoa e colocariam ela de volta no prumo. Ela está reagindo à quantidade de energia que está ali presente. Mas a pessoa tocada não recebe dentro dela nada. Ela simplesmente se abre de maneira
a chegar mais próximo da energia daquela divindade, então traduzir todas as percepções que ela tem com esse contato em palavras e em gestos. É raro também a pessoa tocada encostar nas outras pessoas. Geralmente, o toque vem e fala, se comunica somente com sacerdotes iniciados. Raramente, o toque se comunicou com pessoas de fora do grupo e que estejam ali como convidadas ou membros muito recentes. Geralmente. Pode, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que deve ter existido alguma exceção, mas não lembro nenhuma para pontuar. No meu primeiro festival, eu fui no toque. Teve contato no toque? Então a pessoa que vai ter o toque... Até fui... me deram boas-vindas, fiquei super feliz. Eu não Foi lembrava. aí que veio... Bom, eu não lembrava porque eu tava fazendo o toque. Sim, tive boas-vindas, eu fiquei super feliz, fui aceita. Fomos então, nessa noite, eu e Juliana, né, eu acho. Uhum. E eu não lembrava disso. Então pode ter existem casos de exceção sempre, porque a espiritualidade é uma coisa viva e fluida, mas a regra básica o toque é uma coisa muito restrita, acontece com muito cuidado e nós escolhemos antes do rito qual divindade vai ser chamada, preparamos o chamamento, preparamos oferendas e a pessoa tocada vai então receber a informação de quem vai ser e ela pode aceitar ou não. Inclusive sugerir outra. Claro, e também pode ser que a gente não consiga saber qual que vai ser daquele momento. Já aconteceu de nós abrirmos um toque chamando uma divindade e veio outra. Super natural e normal. E muitas vezes a divindade não se apresenta, não dá o nome. Nós não perguntamos quem é, a gente sente. É uma coisa que vibra no nosso corpo. Então já aconteceu de eu não estar tocado e perceber o toque de outra pessoa e a gente percebe um pouquinho antes, é uma coisa impressionante. A técnica, que é uma coisa que pode ser uma curiosidade de todo mundo, não vai ser explicada, obviamente, para que as pessoas não saiam fazendo. Por quê? Porque é perigoso. Não é brinquedo. As pessoas elas têm que ter muito cuidado e costumam brincar com divindades perigosas. Perigosas no sentido de que são divindades muito diferentes do que a gente pensa, como por exemplo Morrigan, Keila ou Catubodua, por exemplo. Kron. Kron. Vamos parar por aí? Pula. Então a gente não ensina a técnica é ensinada somente para sacerdotes, ok? Mas eu vou falar brevemente sobre como funciona essa dinâmica. Existe uma privação dos sentidos por parte de quem vai ser tocado, e depois existe uma exposição daquela pessoa a uma quantidade gigantesca de energia que é despertada por algum outro ou outros sacerdotes. Então, dessa maneira, a pessoa em êxtase religioso, que pode ser desenvolvido de diversas formas, através de dança, cânticos, através de meditação, visualização. Existem muitas maneiras de se alcançar o êxtase religioso. O que nós não fazemos no toque e que nós não concordamos. Só para deixar claro. Então nós não concordamos com, dentro da nossa prática, ou seja, nós não teremos isso em Valono, que é as pessoas irem fazer consultas individuais de temáticas que podem ser resolvidas com oráculos como o tarô, o Oran ou outro, ou através de profunda reflexão, problemas financeiros, trabalho, amor, coisas mais individuais e pessoais. Nós ocupamos o toque de assuntos que sejam do grande público, do grande grupo, no caso a nossa tribo, e o toque é feito em momentos muito especiais, então ele não acontece em todos os ritos. Inclusive ele é feito em pouquíssimos ritos. Bev, por exemplo, está 9 anos em Val, viu quanto? Uns 20? Não muito mais que isso. E rituais deve ter participado de uns 300, eu acho. Sim, imagina. Pelo menos, no mínimo 4 por ano. No mínimo 4 por ano, fora os anos que a gente fez celebrações lunares direto e tudo mais, e tudo mais. E não são feitos em ritos que são abertos ao público, em praças, em espaços como salas, comerciais e coisas do gênero. São só feitos na mata, tá? Então a gente tem esse tipo de cuidado. Então isso é o toque. Em resumo, é um êxtase religioso que acontece
dentro da tradição celta que a gente segue, uma prática que nós desenvolvemos e nós aprimoramos, obrigado, essa é a palavra que eu estava faltando, nós aprimoramos e que só participa aqueles que querem e em momentos muito especiais, muito específicos, ok? Eu queria, Bevan, que tu falasse de alguma experiência tua, o que tu pensa do toque, como é que foi a tua primeira experiência, que tu contasse para as pessoas que estão acompanhando o vídeo, como é que foi? A minha primeira experiência com o toque, ela foi no meu primeiro festival. Como a gente já comentou, nunca tive, por opção minha. Quando foi? Qual é o ano? Foi em 2009. Isso é Beltane. Foi Beltane? Beltane, em 2009, tava quente, tava calor. Foi opção também, o sacerdote na época convidava os convidados, quem quisesse, principalmente os novos que estavam chegando para a tribo, se quisessem dar uma breve explicação sobre o que era, tranquilo, super tranquilo, tinha muita gente com medo e existe muita gente com medo, não sei qual o porquê. Fui muito bem recebida, me deram boas-vindas. Não sei quem era naquele momento, não fiquei sabendo quem era. Não perguntei também. Eu não lembro também. Mas não fiquei sabendo quem era uma divindade masculina, né? Então, mas mesmo assim, era a minha primeira experiência com toque. Pouca experiência com divindades celtas, porque foi meu primeiro caminho religioso opcional. Então era uma coisa tudo muito nova pra mim, então também não tinha muita informação sobre. Apenas estava vivendo e deixei a vida me levar. Foi uma experiência muito boa, diferente, porque, que nem disse, foi meu primeiro caminho opcional religioso. Nunca tinha tido nenhuma outra experiência, a não ser a da minha família, dos pais, que também não acompanhavam, nunca acompanhei nada. Que eu acho que é o caso de boa parte das pessoas, né? Que seguem o paganismo. Os católicos não praticantes. Brasileiro. O brasileiro. Então, foi bem interessante, foi uma experiência boa, me senti muito bem, fui muito bem acolhida, né? Tanto que sempre que teve o toque, eu fazia questão de participar, mesmo que fosse para ficar em silêncio, eu e a divindade, nunca teve problema disso também. É que a energia é trocada ali, né? A gente troca, é uma coisa muito forte só. E às vezes, mesmo que tu vai e fala com a divindade fica em silêncio. Fica. Já aconteceu comigo, né, nas experiências. Já teve vezes também que ela veio só pra falar comigo, me senti muito honrada, inclusive. Foi uma vez no ritual que estava nós três, eu, tu e outra pessoa, lá na Ponta Grossa. Adoro outra pessoa. Não vamos botar nomes, não. Não vou usar não. Aí ela veio só pra falar comigo, me senti super honrada, então vem pra falar da tribo, mas também pode vir pra falar com a pessoa. Naquele caso eram só três, né? Só nós três, então era meio... A gente tava passando por umas questões administrativas. Internas. Então ela veio pra, né? Vamos lá? Eu acho que eu lembro dessa situação. Tá. Lá onde a gente fazia os ritos lunares, né? Eu lembrei. Eu lembro. Sei até quem foi. Veio só pra aquilo. Não, essa eu fiquei sabendo quem foi. Na época já era sacerdotisa, já não era, então eu tinha pelo menos alguma consciência do que estava acontecendo. Fiquei super lisonjeada, amei. E normalmente são experiências boas. Não tenho relatos de ninguém com nenhuma experiência que eu saiba, não. Trágica. Que tenha título. Então é uma sensação que a gente nunca tive, mas a sensação da pessoa que está fora é ótima. É uma sensação de tranquilidade e de força. É uma troca, na hora assim, contínua. E tu sente, tu vai sentindo, vai crescendo. Claro, é uma coisa que tu também controla, se tu quer que aquela coisa flua ou não. Acabou, cada um vai pro seu lado, vem o próximo, enfim. É super controlado, não é uma coisa forçada, não tem violência. Então é muito natural, às vezes é bem sutil. Tu controla, tu faz ali a tua experiência. Então eu só tenho coisas positivas e boas de experiência. O importante também é lembrar que a gente toma cuidado de não falar qual é a divindade que está ali, para que não surja uma coisa que acontece muito Indução. Também,
E também uma outra questão, a questão de nós não termos aquilo assim de a Morrigan da Bevin é de tal maneira, a Morrigan da fulana é chata. Então a gente tem muito esse cuidado. Mas eu acho que é isso que a gente tinha para falar em relação ao toque, pelo menos nesse primeiro momento. Podem surgir outras questões e a gente faz outro vídeo. Eu queria agradecer por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Bevin, pela experiência, pela troca de informações. Fiquem bem e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui embaixo, toque o sininho e dá um joinha no vídeo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.